aberta a 12ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Peço ao primeiro secretário Olinto Voltarelli que faça a leitura das matérias destinadas ao expediente. Áudio ok, presidente? 100%. Peço a gentileza que os vereadores mantenham o áudio desligado, apenas liguem quando for usada a palavra. Por favor, Olinto. Boa tarde a todos. Processo número 0975 de 2012. Ofício do senhor prefeito municipal encaminhando cópia do decreto número 11.530 de 6 de abril de 2020. Ciente. Processo número 35 de 2020. Ofícios do senhor prefeito municipal encaminhando cópia dos decretos número 11.521 de 17 de março de 2020, 11.527 de 1º de abril de 2020, 11.529 de 6 de abril de 2020, 11.536 de 16 de abril de 2020 e 11.538 de 23 de abril de 2020. Ciente. Processo número 1036 de 2020. Ofícios do senhor prefeito municipal encaminhando cópias dos decretos número 11.526 de 26 de março de 2020, 11.539 de 24 de abril de 2020 e 11.540 de 4 de maio de 2020. Ciente. Processo número 1139 de 2020. Ofícios do senhor prefeito municipal encaminhando cópia dos decretos número 11.532 de 9 de abril de 2020, número 11.534 de 14 de abril de 2020. Ciente. Processo número 1286 de 2020. Ofício do senhor prefeito municipal encaminhando cópia do decreto número 11.531 de 8 de abril de 2020. Ciente. Processo número 1287 de 2020. Ofício do senhor prefeito municipal encaminhando cópia do decreto número 11.533 de 9 de abril de 2020. Ciente. Processo número 1288 de 2020. Ofício do senhor prefeito municipal encaminhando cópia do decreto número 11.537 de 22 de abril de 2020. Ciente. Requerimentos. Processo número 1307 de 2020, Eduardo José Vidoski. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento do ex-vereador Diogo Cáceres Dias. Processo número 1333 de 2020, Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Miguel Schmidt. Processo número 1338 de 2020, Daniel Fernandes Barbosa. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Álvaro Petri. Coloquem em votação, em discussão em votação, os votos de pesar. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam à comissão. Aprovados. Processo número 1295 de 2020, Jander Cavalcante de Lira. Moção de apoio às ações emergenciais destinadas ao setor cultural através do PL número 1075 de 2020, originário de diversos deputados federais. Em votação, a moção de apoio. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam à comissão. Aprovado. Processo número 1304 de 2020, Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício à FEBRABAN, visando postergar o pagamento das parcelas dos financiamentos de veículos de transporte escolar para o final do contrato, sem cobranças de taxas e juros pelo período mínimo de 90 dias. Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam à comissão. Aprovado. Processo número 1309 de 2020, Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações ao 9º Grupo de Escoteiros São Francisco de Assis de São Caetano do Sul, pelo aniversário de 70 anos comemorado no último dia 16 de maio. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam à comissão. Aprovado. Processo número 1319 de 2020,
Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva, requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações ao jornalista Leandro Amaral, do jornal Repórter Diário, pelos relevantes serviços de informações prestadas ao Grande ABC. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1320 de 2020, Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva, requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações à Universidade Municipal de São Caetano do Sul, USCS, pela intenção de, na próxima década, atuar como agente de desenvolvimento econômico e social do Grande ABC. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1321 de 2020, Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva, requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações ao comandante do CPAM 6, Comando de Policiamento da Área Metropolitana 6, Coronel Renato Neri Machado, pelas ações preventivas de combate aos pancadões na região do ABCDMR. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1330 de 2020, Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações ao presidente, senhor Antônio Aparecido Nogueira Rubira, ao vice-presidente, senhor Ademir Alves Pardo, e ao diretor administrativo Flávio Rubira e demais funcionários e colaboradores do Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul, pelo excelente trabalho realizado com os pacientes do Covid-19. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1331 de 2020, Moacir Luiz Gomes Rubira, requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações aos diretores do Instituto de Biomedicina do ABC, doutora Melissa Bueno Rubira de Campos e doutor Carlos Eduardo Pires de Campos, pela excelente iniciativa de criar o novo método de testagem coronavírus, teste de anticorpos coronavírus. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1332 de 2020, Eduardo José Vidoski, requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações ao restaurante Sete Mares, em razão de seu 23º aniversário de fundação. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1335 de 2020, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes, requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações ao excelentíssimo senhor doutor José Auríquio Júnior, prefeito municipal de São Caetano do Sul, pela implantação em parceria com a Universidade Municipal de São Caetano do Sul do programa Capacita São Caetano, voltado a jovens e adultos, com a opção de 30 cursos ou mais de profissionalização via online. Coloque em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1336 de 2020, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes, requerimento solicitando envio de ofício à empresa CPTM Estação São Caetano do Sul, visando instalar câmeras térmicas ou equipe de enfermagem para medir a temperatura corporal dos cidadãos que chegam em São Caetano do Sul. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1340 de 2020, Daniel Fernandes Barbosa, requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações ao secretário de Educação, senhor Fabrício Coutinho Faria, pelos trabalhos desenvolvidos por 13 equipes de alunas da Rede Municipal de Ensino na Escola Municipal de Informática Neuza Maria Nunes Branco, onde serão apresentados à banca avaliadora no dia 3 de junho às 19 horas, em live, a maior competição mundial de tecnologia destinada exclusivamente às meninas, objetivando estimular nelas o interesse pela tecnologia. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo 1343 de 2020, Daniel Fernandes Barbosa, requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações à Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social pela aprovação da Lei Família Acolhedora. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1345 de 2020, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes,
Requerimento solicitando envio de ofício a iFood.com, agência de restaurantes online SA, visando propiciar aos motociclistas e ciclistas cadastrados no serviço de entregas de alimentos tendo como objetivo promover a segurança e o bem-estar da integridade física do entregador. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1346 de 2020. Marco Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à FENASEG, Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização, visando para envidar esforços junto às companhias seguradoras, no sentido de determinar a redução dos valores de seguros contratados por proprietários de motocicletas que trabalham exclusivamente com entregas em domicílio, delivery. Em discussão, em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos solicitando envio de ofício à 3ª Companhia do 6º Batalhão de Polícia Militar, visando rondas ostensivas em diversas vias públicas e bairros do município de São Caetano do Sul. Coloco os requerimentos em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Foram aprovados. Processo número 1188 de 2020. Ubiratã Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de ofício ao senhor prefeito municipal, visando informações referente ao programa Refeição Escolar em Casa. Em discussão, encerrada a discussão, coloco o requerimento de informação em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Requerimento rejeitado. Votos favoráveis do autor Ubiratã Figueiredo, vereador César Oliva, vereador Francisco de Macedo Bento e vereador professor Jander Lira. Por favor, primeiro secretário. Processo número 1189 de 2020. Ubiratã Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de ofício ao senhor prefeito municipal, visando informações referente ao programa Guardiões da Vida. Abro a discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Requerimento rejeitado. Votos favoráveis do vereador Ubiratã Figueiredo, vereador César Oliva, vereador Chico Bento e vereador professor Jander Lira. Processo número 1190 de 2020. Ubiratã Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de ofício ao senhor prefeito municipal, visando informações referente ao programa Limpeza das Ruas com Cloro, realizado pela Prefeitura e o SAESA, Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental. Abro a discussão do requerimento. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Requerimento rejeitado. Processo número 1191 de 2020. Ubiratã Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de ofício ao senhor prefeito municipal, visando informações referente à contratação direta por dispensa de licitação para contratação emergencial de serviços de informática para enfrentamento da pandemia, no valor de R$ 75 mil. Abro a discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Requerimento rejeitado. Processo número 1192 de 2020. Ubiratã Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de ofício ao senhor prefeito municipal, visando informações referente à contratação direta por dispensa de licitação para contratação emergencial de serviços de máscaras cirúrgicas brancas com elásticos, no valor de R$ 59.407. Abro a discussão. Encerrada a inscrição da discussão, coloco o projeto em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Requerimento rejeitado. Peço a leitura, Olinto.
Processo número 1193 de 2020, o Biratã Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de ofício ao senhor prefeito municipal, visando informações referentes aos túneis de desinfecção individual instalados no município. Abra a discussão. Encerrada a discussão, em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Requerimento rejeitado com os votos favoráveis do vereador Ubiratã Figueiredo, César Oliva, Chico Bento e Jander Lira. Justificar o voto, presidente. Pois não, vereador. Então, presidente, eu fico muito triste e chateado por essa Casa de Leis não entender que nós só queríamos saber, não é? A gente que, como gosta das coisas bem transparentes, a gente só quer saber o que aconteceu. Mas, infelizmente, os nobres pares não entenderam isso, não é? Aí todo mundo votou contrariamente aos projetos. Infelizmente, quando acontece isso, presidente, para a gente não ficar sem a resposta, nós vamos ter que encaminhar todos esses projetos que a Câmara rejeitou ao Ministério Público. Não gostaria que fosse dessa maneira, mas é a única maneira que nós temos, né, que os vereadores da oposição têm para que possa tomar conhecimento dos processos, das despesas, das compras que a Prefeitura faz. E, aproveitando o momento, eu quero fazer uma pergunta para Vossa Excelência, presidente. Aquela comissão que nós comentamos em 2 sessões passadas, ela já está funcionando? Está em ato de tramitação, vereador. Deve ser publicado ainda essa semana. Essa semana? Sim. Mais uma coisa, presidente. Vossa Excelência me incluiu nessa comissão? Sim, senhor. Tá bom então, presidente. Obrigado, viu? Nada. Encerrado a... Presidente, só para justificar o voto também, aqui, até em apoio aí à fala do meu amigo, colega Ubiratã Figueiredo, vamos colocar algumas coisas assim, vamos pontuar algumas coisas que são muito interessantes, muito importantes a gente colocar. Em primeiro lugar, já foi falado aqui, já há 2 sessões atrás, que nós íamos criar essa comissão para acompanhamento dos gastos que são feitos agora nessa época de calamidade pública, em que a gente vive sob um decreto de calamidade pública. E, obviamente, quem não sabe, quando você tem um estado de calamidade pública, muitas compras elas acabam sendo feitas sem o seguimento da regra da 8666, por exemplo, da Lei das Licitações. Isso aí tem ensejado uma série de problemas Brasil afora. Visto hoje a ação da Polícia Federal no Rio de Janeiro, que está investigando a compra de respiradores, acho que mais de 1.000 respiradores, comprados da China pelo governador Witzel. Foi pago 36 milhões de reais nesses respiradores, pagos antecipadamente, e para uma empresa de informática que tinha capital social de 20 mil reais. Ou seja, os respiradores não foram entregues e o dinheiro sumiu porque tinha sido pago antecipadamente. Então, obviamente que toda ação que a gente fizer de fiscalização é extremamente importante. Mas voltando ao ponto que eu queria falar, a comissão já foi solicitada, essa comissão, que ela fosse formalizada. Foi dado espaço para oposição também, não tem absolutamente nenhuma restrição a isso. Me parece que o vereador Ubiratã Figueiredo vai fazer parte e tem mais, são 5 membros, então 2 membros seriam da oposição, uma representação significativa. Nós temos um portal exclusivo da Prefeitura, dentro do portal da transparência, um portal exclusivo para conferência, tanto dos recursos que a gente recebe, quanto das despesas que a gente faz com relação ao Covid-19. Eu acho prematuro, vereador Ubiratã, e aí eu falo como amigo, né? Nem a situação de oposição ou situação. Qualquer referência, a gente preza aqui a independência dos poderes, né? Aliás, esse tema está muito em voga ultimamente. Nós temos sempre defendido essa posição de que os poderes são independentes. Nós não podemos, no primeiro assunto que nos é negado, recorrer ao Ministério Público sem uma base
processual ou uma base de provas contundente com relação a alguma coisa. Recomendo ao amigo que não faça esse encaminhamento. Mais uma vez, estamos agindo da forma mais transparente possível, com toda a documentação, com toda a relação e publicidade dos gastos, mas até como forma de fortalecimento do legislativo, qualquer problema que a gente tenha, que a gente tiver que correr para o colo do Ministério Público, é um desmerecimento ao nosso próprio trabalho. A comissão vai ser formada, espero que o presidente formalize ela rapidamente. O vereador Biratã vai fazer parte dela, eu espero fazer parte dela também, estou desde o princípio falando sobre isso, e a gente espera que todas as dúvidas, que a gente possa dirimi-las dentro dessa comissão, junto com a comissão que a Prefeitura também já fez de acompanhamento dos gastos nessa situação que a gente está vivendo agora. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Antes de eu passar a explicação pessoal, peço, em respeito aos votos de pesar, foram 3, um minuto de silêncio dos pares, por gentileza. Obrigado, senhores vereadores. Passamos a explicação pessoal. Primeiro vereador convidado a falar, vereador Tite Campanella. Obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, pontuar 3 coisas breves aqui. A primeira, parabenizar o nosso colega Ricardo Andreju, que está fazendo aniversário hoje. Que Deus abençoe sua vida, que lhe dê muita saúde e lhe dê muitas bênçãos, viu, Ricardinho? Segundo lugar, eu gostaria com essa confusão toda que agora a gente vem vivendo, né, de mudanças de feriados, eu não sei se nós vamos comemorar o feriado de 9 de julho em 9 de julho, se nós vamos comemorar o feriado de 9 de julho agora no dia, acho que foi dia 24 de maio, né, 25 de maio. Então eu gostaria de fazer algumas menções, porque é uma data extremamente importante para o estado de São Paulo, né? A gente não tem o hábito de cultuar tanto assim essas datas, apesar da importância que elas têm. 9 de julho é o feriado que homenageia todos aqueles nossos heróis que lutaram pela Revolução Constitucionalista de 32 e, coincidentemente, este ano foi comemorado dia 24 de maio, muito pertinho da data de 23 de maio. 23 de maio, na verdade, foi a data em que houve uma reunião e um desentendimento muito grave que acabou na Praça da República, num órgão, eu não lembro direitinho o nome do órgão agora, era uma liga revolucionária, que era um braço do ditador Getúlio Vargas aqui em São Paulo. E ali foram assassinados 4 jovens, Martins Miragaia e Adrauzio Camargo. E logo depois foi também um outro agricultor, Paulo Virgínio, também faleceu. Então, na verdade, foram 5. Mas os 4 mais famosos, Martins Miragaia e Adrauzio Camargo, então foi no dia 23 de maio, por isso que leva o nome dessa avenida, que sai do centro de São Paulo, Avenida 23 de Maio, vai até o obelisco do Ibirapuera, onde estão enterrados não só Martins Miragaia e Adrauzio Camargo, como também Paulo Virgínio, que era esse agricultor que também foi assassinado, e todas as outras vítimas dessa Revolução Constitucionalista. Repito, era uma revolução do povo de São Paulo contra o estupro que estava sendo cometido à Constituição Federal pelo ditador Getúlio Vargas naquela época. É muito importante a gente lembrar disso, porque as coisas acabam caindo no esquecimento. Quando a gente não conhece a nossa história, a gente não consegue fazer também, a gente acaba repetindo os mesmos erros. Então é muito importante
que a gente tenha lembrança dessas datas. E, por último, eu quero aqui também dar as minhas saudações ao Coronel Nery, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a nossa exemplar Polícia Militar, que numa ação desse final de semana, teve uma ação muito boa na região do Grande ABC, com 29 prisões de elementos procurados pela polícia, mais de 115 veículos recuperados, veículos roubados foram recuperados, mais de 3.000 ocorrências durante o final de semana. A nossa Polícia Militar, ela merece sempre ser lembrada. Na verdade, a nossa Polícia Militar é a democracia que usa farda. São brasileiros como todos nós, filhos pobres do nosso país, que trabalham arduamente, de maneira honesta, para nos proteger. Então, ela precisa ser sempre referendada e sempre homenageada. E mais uma coisa que eu quero deixar aqui, a Polícia Militar de São Paulo nunca virou as costas para a população. E jamais vai virar as costas para a população. Por mais absurdas que sejam as hipóteses, a Polícia Militar sempre esteve ao lado do povo, porque a Polícia Militar de São Paulo é o povo de São Paulo vestindo farda. Então fica aqui a minha homenagem mais uma vez e a confiança de que a PM vai estar sempre do lado de todos nós. Muito obrigado, senhor presidente, era isso que eu tinha para hoje. Obrigado, vereador Tite Campanella, por nos relembrar a importância dessa passagem histórica do nosso Estado. Vereador Caio Funach. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde, vereadores. Primeiro, desejar um feliz aniversário para o nosso amigo vereador Ricardo Andrejuk e também dar mais um ponto sobre o esporte na nossa cidade, o lazer, a juventude, que foi suspenso o nosso CrossFest. CrossFest era um festival de CrossFit que tem todo final de domingo, todo último domingo de maio do ano, tem o CrossFest. Ia ser realizado a quarta edição e, infelizmente, devido à pandemia, não vai ocorrer. Prorrogamos e não paramos. Dar um abraço aqui a todos os blocos participantes, a patrocinadores, patrocinadores, aqueles que nos apoiam, o CrossFit São Caetano do Sul, o CrossFit Bárbaros, o CrossFit Mood, CrossFit Cerâmica e a CrossFit Triple. Mandar um abraço para todos aí que tenham nos apoiado e com certeza o próximo ano a gente vai estar todos juntos novamente. Outro dado, presidente, foi o último, agora nesses últimos dias, 57% que parece, né, da recuperação da nossa cidade dos pacientes com Covid. Foram, eu acho que, se eu não me engano, vocês podem me ajudar a corrigir, 529 recuperados na cidade de São Caetano do Sul. Então, agradecer e parabenizar o governo de São Caetano do Sul, o governo Auríquio, e também a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, Regina Maura. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado, vereador Caio Funach. Vereador Carlos Humberto Serafim. Serafim, liga o som, por gentileza, querido. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Parabéns, vereador Ricardo Andrejuk, pelo aniversário. E dispenso, presidente. Obrigado, vereador. Vereador César Oliva. Boa tarde, presidente, colegas, público aí que acompanha a gente pelas redes sociais. Eu gostaria de falar hoje, usar o meu tempo, para falar de um tema delicado, referente a multas na nossa cidade. Infração de trânsito nunca foi problema, né? Não podemos ser contra a punição dos infratores. Fiscalizar a cidade, fiscalizar o trânsito está correto, desde que dentro da lei, da legalidade e por pessoas legitimadas para executarem essa tarefa. O artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro é muito claro no que diz respeito que ocorrendo a infração na legislação de trânsito, há a necessidade da identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador. Ou seja, nós estamos falando aqui de polícia, nós estamos falando aqui de agente de trânsito e reconhecidamente pelo STF, pelos GCMs, que tem poder de polícia, e eventuais auxiliares de agentes de trânsito que podem ter essa função delegada a eles. Motorista, por exemplo, não estaria incluso nesse rol de agentes que podem autuar no trânsito, né? Isso pode, inclusive, a gente está nessa investigação, recebi uma denúncia com imagens, com um monte de coisa,
A gente está na investigação. Se esse caso se fechar, eu torço para que eu esteja enganado, que a denúncia esteja enganada, porque seria deprimente a gente descobrir que na nossa cidade nós temos pessoas que não podem autuar descendo a caneta na população. Isso pode, inclusive, acarretar um problema sério de devolução do erário a todos os prejudicados por essas pessoas essas pessoas que estariam aí aplicando a infração de trânsito quando não deveriam estar. Lembro que o caminho correto e legal para isso seria a abertura de concurso para agente de trânsito na CEMOB, para que possa aí, de certa forma, aumentar o rol de pessoas que poderiam executar as infrações, né? Esse é o caminho legal. Nós não podemos aqui tampar só com peneira ou prevaricar no sentido de não fiscalizar uma denúncia tão séria como essa. Então, gostaria só de mencionar aqui, finalizar minha fala, dizendo que junto com a investigação do tomógrafo que nós estamos fazendo, inclusive fico feliz com a formação da comissão, porque talvez até que enfim eu vou conseguir descobrir aí marca, modelo e ano do aparelho de tomógrafo que está alocado para executar as tarefas referentes ao Covid, e vamos, em paralelo a essa investigação, tocar essa com relação aí a infrações de trânsito ilegais na nossa cidade. Tomara que as duas fiscalizações terminem com boas notícias, no sentido de que as denúncias estejam aí equivocadas em algum aspecto. Infelizmente, com a substância que eu tenho em mãos, tudo indica que é o contrário. Mas vamos lá, vamos fiscalizar, isso é o nosso dever, dever constitucional, eu acho que é o mais importante a ser exercido no nosso cargo, além de legislar. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Obrigado, vereador César. Importante tema. Vereador Daniel Córdoba. Boa tarde, presidente, nobres pares. Inicialmente, como demais colegas, parabenizar o nosso vereador Ricardo Andrejuk pelo aniversário. Parabéns, Ricardo. Faço votos aí de muitas felicidades, paz e harmonia em sua vida. Parabéns pelo trabalho também como vereador, como colega de Câmara Municipal e de PSDB. Presidente, venho aqui fazer meu pronunciamento em continuidade à parabenização do trabalho da Secretaria da Saúde, em continuidade aos testes aí do drive-thru. Estão sendo elogiados aí pelos comerciantes, e isso vai dando preparo para a cidade para uma próxima reabertura gradativa do comércio. Então, mais uma vez, o prefeito Auríquio, o nosso governo saiu na frente, testando já uma boa parte dos comerciantes, tanto de comércio como também prestadores de serviço, para que, em conjunto com o governo do estado, gradativamente possa se reabrir o comércio. Então, parabéns, doutora Regina, prefeito Auríquio, e vamos em frente. Obrigado, presidente. Obrigado, Daniel Córdoba. Vereador Edson Parra. Boa noite, presidente, nobres vereadores. Parabenizar o colega aniversariante, Ricardo Andrejuk. Que Deus abençoe você, sua família. Tudo de bom para você. Quero só comentar também quem nos acompanha nas redes sociais. Quero só fazer 2 comentários, né? Ainda na linha do Covid, comentar sempre aí o prefeito Auríquio e a doutora Regina Maura, pelo excelente trabalho que vem desempenhando, não só na saúde como um todo, e também agora, especificamente, sobre o Covid, né? Quero reconhecer o trabalho e cumprimentar pela ação que será realizada através do centro de acolhimento, que vai abrigar 100 pessoas, né, pessoas em situação mais carente de rua, para que também se protejam e que não sejam afetadas pelo vírus, né? Um monitoramento de temperatura que será realizado nos pedestres e também a testagem dos moradores que moram em quintais com várias residências, também uma medida muito boa preventivamente falando. Eu quero comentá-los por esse trabalho e na mesma esteira cumprimentar novamente o prefeito e o reitor da USCS pelo projeto Capacita São Caetano,
onde serão oferecidos mais de 30 cursos gratuitos pelo sistema EAD, né, que é o ensino à distância. Estão vários cursos, tem gestão de projetos, escrita criativa, assistente administrativa, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de contabilidade, Excel, fidelização de clientes, entre outros. Então, comentar também o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trincado, de Inovação também, o Morcelli, prefeito, Auríquio e o reitor Bassa. Então, era isso que eu queria falar por hoje e desejar a todos aí muita saúde, que a gente passe rápido por esse momento, que Deus abençoe vocês e todos que estão nos vendo agora nesse momento. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Edson Parra. Vereador Eduardo Widoski. Boa noite a todos, boa noite, presidente. Rapidamente, só gostaria de parabenizar aqui meu querido amigo de bancada, Ricardinho, que carinhosamente eu chamo ele dessa forma. Parabéns, Ricardinho, muita saúde para você, muita paz e continua sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Um grande abraço, viu? Sem mais, presidente. Um abraço. Obrigado, vereador. Vereador Francisco de Macedo Bento. Boa tarde a todos. Dispense, presidente. Obrigado, Chicão. Vereador professor Jander Lira. Boa tarde, presidente. Boa tarde, caríssimos parlamentares e os munícipes que acompanham em casa. Presidente, parlamentares, fiquei triste que eu li uma notícia no ABCD Maior, da Gislaine, jornalista, que na madrugada deste domingo, uma senhora de 47 anos veio a falecer da pandemia em Mauá, em razão de não conseguir UTI nos hospitais públicos de Mauá. Isso mostra já chegando esse vírus, essa pandemia, num grau que está prejudicando e no limite da rede pública, né? Isso vizinho a gente. Felizmente, São Caetano não chegou a essa situação. Mas, se a coisa se agravar, nós não estamos longe disso. Por isso, a importância das pessoas ficarem em casa, se preservarem. E daí, presidente, que novamente quero pedir a Vossa Excelência, que até Vossa Excelência falou, que ia tratar com urgência, aquele projeto meu que foi lido aqui nas últimas sessões, que estabelece a recusa zero, que é a garantia legal, o marco legal que permite a nossa Secretaria de Saúde requisitar, com esse projeto de lei, requisitar leitos nos hospitais privados. São Caetano tem uma rede de 4 hospitais privados que poderão ser usados caso, espero que não, a nossa rede pública chegue ao seu limite. E aí eu pediria que isso fosse com urgência, que os nobres pais também entendessem bem que esse projeto, sem questão político-partidária, tem esse fundamento, né? Ajudar a administração a ela ter segurança jurídica de poder usar o hospital privado numa necessidade e sem exagero de custos, porque o nosso projeto garante o seguinte: a prefeitura pagaria o valor que ela paga ao SUS, então, que é um valor justo. Nós não incorreríamos em nenhum exagero no uso do gasto público, seria dentro desses valores. Aí é que eu entendo a importância de a gente, o mais rápido possível, aprovar esse projeto. Porque o projeto também garante o seguinte: esse tipo de atitude é só quando nós tivermos pandemias, endemias e epidemias. E o governo municipal decretar o estado de calamidade pública. Então, há um conjunto de situações extremamente específicas para se fazer isso e dar garantia ao prefeito, independente de quem seja, ao secretário ou à secretária, independente de quem seja, para não ter problemas lá na frente e garantir o atendimento a todos os munícipes de São Caetano. E ainda aproveitar, senhor presidente, que eu ainda tenho um tempozinho, quero também aproveitar aqui para cobrar do Executivo a indicação que eu fiz
já vai um ano, de a gente usar aquele espaço que está ocioso em frente a 28 de julho como uma base da GCM. Os comerciantes daquele entorno, já saiu inclusive na imprensa local, pode ser transformada numa nova... agora fugiu a palavra aqui, aquele espaço, aquela rua lá em São Paulo que tem o uso muito de droga. Chico, me ajuda aí. Chico. Cracolândia? Cracolândia, obrigado. Fugiu, obrigado, líder. Então, aquele espaço ali está correndo o risco, segundo os comerciantes, de se transformar numa nova Cracolândia, a Joana Angélica. Está acontecendo muito isso lá. Daí, os comerciantes já vêm me cobrando há algum tempo, eu venho cobrando o município, o executivo, porque aquele espaço está ocioso. A gente poderia estar lá, com isso, evitar que a Joana Angélica chegasse a esse limite de ser a Cracolândia de São Caetano, a Cracolândia do ABC, o que seria muito mal para o comércio, muito mal para os moradores e para a imagem de nossa cidade a nível regional e até a nível nacional. Então, seria essas as minhas indagações, minhas cobranças e usar o meu mandato exatamente para esta luta nesse sentido. Muito obrigado, senhor presidente, e desculpa aí que a amnésia deu hoje. Vereador, obrigado. Jander, só a título para informação sua, eu assinei hoje o despacho em urgência. Na próxima terça-feira já entrará nas comissões o seu projeto de lei de salvaguarda das UTIs privadas. Obrigado, vereador. Eu só queria só um pouquinho mais, dar meus parabéns ao Ricardo, né? Pessoa muito querida aqui por todos nós, um homem que eu até digo muito religioso. Parabéns e que Deus dê uma vida muito longa para você e continue nessa luta em defesa dos seus ideais. Isso é importante. Obrigado, Jander. Vereador Marcel Munhoz. Boa tarde, presidente, nobres pais, público presente, pessoal que está olhando, nos assistindo aí pela internet. Eu quero parabenizar o Ricardo aí, que Deus abençoe, um menino bom aí, que vamos ver se juntos estaremos aí novamente o ano que vem, se Deus quiser aí, tendo o trabalho dele, um trabalho importante aí junto às igrejas aí, um trabalho bem importante mesmo aí, é o que tem aí para parabenizar ele aí. Tá bom? Obrigado, presidente. Obrigado, Marcel. Vereador doutor Marcos Fontes. Alô, boa tarde, senhor presidente, nobres pares, público que nos assistem. Parabéns, Ricardo, pelo aniversário, muita saúde, paz e comemorações à noite, né? Com a família. Senhor presidente, eu queria, em primeiro lugar, agradecer aos novos vereadores que aprovaram o requerimento que eu fiz junto à CPTM, de muita importância, que é a instalação de câmeras térmicas, que eu acho que é uma coisa que não só para a pandemia, mas isso ficaria a longo prazo. Eu acho que tudo que nós tivemos que fazer em relação à pandemia deve se concluir e permanecer a longo prazo. Essas câmeras térmicas são usadas em vários países e a partir do momento que você detecta a pessoa com temperatura, parecido com esse drive-thru. Lógico que essa é uma câmera e o drive-thru é feito um termômetro à distância, e isso permite que você possa detectar as pessoas que estariam com hipertermia e, consequentemente, poder fazer o teste rápido. Isso faz parte, eu acho que, da testagem rápida e a testagem de massa, que, inclusive, queria enfatizar aqui a importância da Secretaria da Saúde, e, logicamente, o prefeito. Nos últimos 30 dias, viu, Tite, foram feitos praticamente quase 15 mil testes. Chegamos a quase 10% da cidade, da capacidade. E, segundo o prefeito, chegaremos, acho que a 1/3, daria uns 50 mil. Se todas as cidades do país fizessem isso, o próprio país, com certeza teríamos um estudo epidemiológico e melhor, justamente, estudo daquelas pessoas que são as portadores sem sintomas e, consequentemente, você poderia fazer até um isolamento mais vertical. E que talvez seja o futuro
que vai acontecer não só hoje horizontal, à medida que o próprio governador já deu sinal de que nos próximos dias possa haver uma certa liberdade, lógico, de forma inteligente, como ele disse, em algumas cidades que tenham condições de abrir alguns comércios ou outros setores. Para ter ideia, a testagem domiciliar também, que parabéns à saúde, chegou ao número de atendimentos de 4.600 e poucos casos. Muito importante isso também, sendo que foram testados 2.543 casos. E disso são 26% positivo. Isso é muito importante. Daí que nós podemos dizer por que nossa UTI tem uma ocupação de 72%, bem abaixo de muitos locais, chega a 90%, justamente por esse trabalho sério que está sendo realizado. Então, parabéns ao prefeito mais uma vez e pelo trabalho que tem exercido, e eu acho que com certeza esse é o caminho. E, por último, presidente, nobres pares, eu queria só, não deu tempo de encaminhar com um amigo nosso, inclusive o Gerson Sartori, estamos conversando hoje à tarde, o falecimento de um amigo muito importante, um trabalhador da nossa cidade, Dr. Milton Yasu Tsukamoto. Ele era despachante, advogado, contador, que infelizmente nos deixou, e queremos deixar aqui os votos de pesar para toda a família, em nome de todos os vereadores. Obrigado, senhores, e boa noite. Obrigado, vereador, doutor Marcos Fontes. Vereador Maurício Fernandes. Senhor presidente, eu dispenso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Moacir Rubira. Cadê ele? Né, pelo aniversário, e que Deus abençoe e ilumine seus caminhos. Só para a gente reforçar esse voto de congratulação em relação à beneficência portuguesa, ao Antônio Rubiro, Ademir, Flávio, e os demais colaboradores do hospital, que hoje em torno de 1.000. Eu não tenho ido no hospital, até pela situação, pela faixa etária, a gente tem que ficar em casa, né, presidente? Mas eu tenho acompanhado de longe o trabalho deles, é algo extremamente importante e gratificante que eles estão fazendo para salvar vidas. E esse trabalho eu fiz ao longo de 20 anos. Felizmente, no início dessa pandemia, tive que me afastar. Eu tenho acompanhado bastante o trabalho deles, todos os colaboradores, é algo impressionante e é gratificante o trabalho que eles têm feito em prol do ser humano, sabe? Então, era só para reforçar isso aí. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Obrigado, Rubira. Se você me permite, só um gancho, um elogio em nome de toda a Câmara. É fantástico o trabalho, de fato, que o Hospital Beneficência Portuguesa faz em nossa cidade, em especial agora liderando as medidas de combate ao coronavírus. Parabéns, excelente voto. Vereador Olinto Voltarelli. Dispenso, senhor presidente. Vereador, aniversariante, homenageado, case de sucesso, alegria geral do povo sul-sancaetanense, Ricardo Andrejuk. Obrigado, presidente. Boa tarde, pares. Obrigado pelas felicitações, as pessoas nas redes sociais que estão dando as felicitações, eu agradeço muito. Estou na bancada do PSDB neste mandato, coincidentemente ou não, ontem eu fiz 45 anos. É gato, então... hein, vereador? Vamos levantar esses números aí, Tite, vamos puxar. Bom, eu queria trazer uma novidade que eu trouxe aí para a Secretaria da Saúde. O nosso trabalho de combate ao coronavírus aqui da cidade tem sido exemplar. E para contribuir, eu tive contato com o pessoal da FIA, Fundação Instituto de Administração, órgão ligado à USP. Os pesquisadores dali conseguiram desenvolver um software que, acoplado ao trabalho do raio-x, ao software de raio-x, ele consegue, num raio-x simples do tórax, identificar, através de inteligência artificial, se o paciente está ou não com o Covid-19. Então, é um negócio novo,
esse teste não substitui os testes já homologados, porém ele ajuda o médico, aí o doutor Marcos, o doutor Serafim, que entende bem disso, a dar um diagnóstico mais rápido e acelerar o processo de tratamento dos pacientes diagnosticados. E o interessante é que, por conta de ser uma instituição pública, a USP, não tem custo para a prefeitura, é gratuito, basta fazer o convênio. Então, na última quarta-feira, dia 19 de maio, eu apresentei isso para a Secretaria da Saúde e acredito que está em andamento e vai ser homologado esse trabalho aí para ajudar no combate ao coronavírus. E São Caetano sai mais uma vez na frente com esse trabalho, se Deus quiser. Muito obrigado. Ô, Ricardo, você é quem dá o presente para a gente, é? Pois é. Parabéns, vereador Ricardo Andrejucchi, não só pelo aniversário, mas também pelo excelente, maravilhoso trabalho que você faz, principalmente nas questões sociais. De verdade, parabéns. Vereador Sidney Bezerra da Silva, que também foi homenageado hoje pelas palavras do Tite Campanella, quando exaltou o trabalho da Polícia Militar. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, boa noite aos colegas aí. O Tite tomou a iniciativa de começar a fala, eu faço parte da Associação dos Ex-Combatentes da Revolução de 32. Uma atuação lá legal, até que fiz o projeto que essa casa aprovou por unanimidade no dia da comemorativa 9 de julho. Olha, Tite, eu ter trocado essa data ficou muito mal aí perante os policiais militares, ficou muito mal a sociedade paulista, porque é como se trocasse a data da independência do Brasil. Sabe, é uma coisa, são datas que muitas vezes a gente não deveria mexer, porque o simbolismo é muito grande. Por vários anos, essa comemoração só era feita dentro de quartéis, era proibido por causa da ditadura, de governos, tal. E o governador Covas ressuscitou essa data e hoje a gente comemora lá, de frente ao obelisco, onde estão enterrados praticamente quase 900 ex-combatentes, né, que foram os mortos. Oficialmente 900 até hoje, mas passa de 2.200. Foram 90 dias de guerra, de confronto contra o Brasil todo, e 3 estados se manifestaram, mas no final só ficou São Paulo e Mato Grosso. Então, isso daí trouxe a perda de vários paulistas, a morte de vários paulistas, vários policiais da época, da Força Pública. Então, obrigado pela sua lembrança, Tite. Em nome de toda a corporação e da associação, agradeço a sua lembrança, mas eu ia fazer uma menção. Essa é uma das datas que eu acho que, não, sei lá, tem muito apego, porque realmente honra uma farda para quem realmente dá valor para aqueles que nos antecederam e nos deram a liberdade de hoje poder falar e se expressar e ter uma Constituição está sendo muito bem respeitada por alguns atores aí da política, mas ainda é uma boa Constituição que nos dá ainda a liberdade de estar aqui hoje, se expressar, fazer a nossa votação em nome da população de São Caetano. Andrejucchi, parabéns aí pelo seu aniversário, tá? Que Deus te acompanhe sempre e vai acompanhar e te dê muita saúde, tá bom? E eu queria deixar aqui uma reflexão. Eu escutei uma mensagem, ainda não confirmei se o governador vai realmente abrir os comércios acima de 400, até 400 metros, alguns outros comércios, mas eu acho que eu que faço parte, minha família toda da área do comércio, dos pequenos comerciantes, estou percebendo a insatisfação, já a intolerância, já está acabando a paciência de algum grupo de comerciantes. Temos que tentar, de uma forma bem técnica, bem responsável, equalizar de uma forma de reabrir, de ver o que pode fazer, porque o comércio está pedindo socorro. O socorro que ele quer, nessa ajuda, ele quer voltar a trabalhar dentro dos padrões de segurança. Sabe, os supermercados hoje é o único comércio que está lotado, é o único comércio que está vendendo. E qual a diferença de um supermercado com uma loja de sapato? Qual a diferença, gente? Uma loja de sapatos, se entrar 5 pessoas hoje, com esse negócio do jeito que está, se ele vender 20 partes de sapato, vendendo na loja por semana, não é muito. E no supermercado é muito mais gente. Primeira necessidade, mas tudo é necessidade quando a pessoa está passando as suas necessidades. Eu penso aí, deixo essa reflexão, uns têm uma linha, vão ficar em casa,
mas é fácil. Quem está ficando em casa, que está ganhando seu salário todo final do mês, caindo, que está podendo pedir um iFood, e as contas estão sendo sanadas, mas vou brigar, vou falar, vou deixar minha expressão aqui, com todo respeito, com toda segurança, com máscara, estou explicando para os comerciantes, tem que ter o distanciamento, os restaurantes, vai ser difícil esse retorno devido ao contato, mas vamos lá, sei lá, diminuir 50% da lotação, convocar a associação comercial para fazer um estudo junto com a prefeitura. Eu sei que é difícil, existem entraves políticos, mas essa hora temos que deixar tudo isso do lado, né, Eduardo? Para que a gente possa estar vendo realmente e tirar essa população. Como bem disse aí, senhor presidente, que Mauá tem essa dificuldade, lá é um caso. É uma cidade, como outras cidades não tiveram nenhum caso, e os comércios reabriram. E São Caetano, como realmente está fazendo a sua lição de casa, está fazendo o que realmente de bom e de bons exemplos de outros lugares que deram certo, nós poderíamos estar abrindo o comércio devagar, com calma, orientando as aglomerações, sei lá, tentando dar essa... Só para complementar, senhor presidente, só para a gente entender que temos que tocar essa vida, porque sem essa vacina não vai ter esperança. Sem essa vacina, não vai ter uma vida normal para ninguém, em nenhum comércio, em nenhum estabelecimento, nenhuma empresa, mesmo que a pessoa trabalhe fora, que fique trabalhando dentro de casa. E, de repente, ela vai precisar sair, a hora que ela volta com a doença. Então, temos que ter essa ponderação, temos que tentar também ter essa linha, respeito à linha de todos, acho que todos aqui têm as suas responsabilidades profissionais, e nós temos também uma responsabilidade junto com a população. E a maior população é aquela do nível de comércio, é um comércio simples, são pessoas simples, que realmente movimentam a nossa cidade. Era isso para hoje, senhor presidente, muito obrigado pela atenção. Sidão? Pois não? Sidão, liga teu telefone que eu vou te ligar daqui a pouco. 14º, eu te ligo daqui a pouco, Sidão. Tá feio, né, Chico? 14º, eu te ligo depois. Liga teu celular. Tchau. Tá bom, é o 14º. Eu sou o 14º. Não, mas todos nós votamos no projeto, foi de unanimidade, né, senhor presidente? Acho que saiu a notícia aí que 14 votaram, eu acho que foi uma injustiça com todos. Se algum deles, dos nossos vereadores, tiveram uma ideia de tentar melhorar, que faz parte da política, de tentar melhorar, parabéns pela iniciativa. Eu fui pela razão econômica da cidade, pela situação real da economia, tá? E eu tenho certeza, federal, após a 3ª parcela, se houver necessidade, houver um caixa disponível dentro da responsabilidade fiscal, o senhor prefeito ele poderá ter o apoio da Câmara de melhorar aí por mais um tempo. Mas isso é uma questão que tem que ser discutida, temos que avaliar. Mas o projeto deixa bem claro a todos que todos os vereadores votaram favorável. As emendas já é outra questão. A emenda é outra questão. Nós temos que entender isso. Somos conscientes. Não que os vereadores que votaram as emendas, fizeram as emendas, não foram conscientes. Pelo contrário, pensaram realmente em melhorar uma situação, uma ideia. Então, respeitamos de todos e votamos conforme a nossa consciência, ok? Boa noite a todos e boa sessão para todos. Obrigado, vereador Sidão. Vereadora Sueli Nogueira. Boa noite, presidente. Só estou passando aqui para deixar um abraço para cada um dos pares aí. A saudade é grande e deixar felicidades e muita saúde para o Ricardo. Acima de tudo, escolhido por Deus. Que Deus te dê saúde para criar os pequenos e que te deixe cada dia mais crente em Deus, que é o que está faltando nas nossas vidas. Um pouco mais de Deus, um pouco mais de crença, um pouco mais de amor. Talvez tudo que nós estamos passando é justamente devido a essa falta de... essa falta que nós estamos sem harmonia, sem amor ao próximo, tá?
Parabéns, Ricardo, e que Deus abençoe grandemente você. Obrigado, vereadora Sueli. Por fim, vereador Biratã Figueiredo. Senhor presidente, vereadores. Senhor presidente, eu não sei se Vossa Excelência recebeu hoje, na data de hoje, um ofício, né, um requerimento protocolado pelos 4 vereadores da oposição, pedindo que suspendesse o recesso de julho. Por quê? Porque essa pandemia aí, senhor presidente, vai haver muitos projetos relevantes que vão precisar serem votados. Então, eu estou encaminhando agora para Vossa Excelência esse pedido, e a compreensão, é lógico, de todos os nobres vereadores, né, que essa medida é uma medida importante, né? Então, eu queria contar com a compreensão de todos, porque durante a pandemia, que não vai parar já não, a gente pode estar, vamos estar aqui também remotamente, né? Então, eu gostaria que Vossa Excelência avalie bem esse requerimento nosso, para que seja tomada essa providência, presidente. E aproveitar também, parabenizar aí, né, nosso amigo Ricardo Andrejuk, e pedir a Deus que continue abençoando seus caminhos, viu, Ricardo? Grande abraço para você. Falou, presidente. Obrigado. Senhor presidente, questão de ordem. Pois não. Eu já tinha feito esse requerimento pessoalmente ao senhor, inclusive documentado. A senhora assinou junto comigo e me parece que já está em análise do jurídico, se eu não me engano. É importante que o do vereador Ubiratã venha se somar também, mas eu só não quero deixar aquele lá esquecido, senhor presidente. Oi, Tite. Não, fica Tite e Ubiratã. Já está, eu peguei o do Biratã, recebi hoje, Biratã, o seu ofício assinado por 4, pedindo a dispensa do recesso para o mês de julho. Já está em tramitação, já deve estar em fase final de publicação. Vou anexar, apresentado pelo Tite, vou anexar o pedido apresentado pelo Biratã com outras assinaturas, sai publicado de forma unânime a partir da próxima semana. Até porque as sessões, neste mesmo decreto, eu determino que as sessões dos meses de junho e julho continuem de forma remota, então não haverá prejuízo da presença dos vereadores, ficando para agosto o retorno presencial nas sessões. Então, palavra, senhor presidente. Estamos alinhados. Perdão, Sidão? Uma palavra. Pois não. Questão de ordem. Esse projeto vai ter que ser com mudança da lei orgânica ou o senhor já tem noção se é por decreto mesmo, votação simples? Por decreto, votação simples. O jurídico, dado o estado de pandemia que a cidade está, pela situação emergencial, pode ser por decreto, e aí a gente coloca em votação em decreto simples. O recesso se faz apenas com a não presença de sessões. Para evitar o trâmite de ter que suspender o recesso para votarmos quaisquer projetos de relevância, a gente segue com o recesso suspenso, excepcionalmente este ano, neste momento, por conta da pandemia. Presidente. Será votado para todos. Obrigado. Presidente. Pois não. Só para uma questão de justiça, eu acho que essa ação não deveria ser nem do presidente, nem do líder, nem da oposição. Isso é um assunto de interesse municipal. Caberia aos 19 vereadores serem autores dessa medida, já que estamos aqui para todos cuidarem da cidade. Assim que a gente tiver o parecer jurídico, encaminha a todos os vereadores e entra como uma ação conjunta da Câmara, sem problema. Da minha parte, sem problema nenhum, Parra. Vereadores, passando a explicação... Presidente. Oi, querido. Por nossa parte e a parte da oposição, acredito que também não tem problema nenhum. Perfeito. Desde que aconteça, né? Fica tranquilo. Peço a gentileza do Olinto Voltarelli, primeiro secretário, que leia as matérias pertinentes à ordem do dia. Áudio ok, presidente? 100%. Processo número 0654 de 2018. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Segunda discussão e votação do projeto de lei
que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul o Dia Municipal do Protagonismo Infanto-Juvenil e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Abro segunda discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em segundo turno, publique-se. Peço a palavra do primeiro secretário. Processo número 4689 de 2018, Marco Sérgio Gonçalves Fontes. Segunda discussão e votação do projeto de lei que dispõe sobre a fixação pelos estabelecimentos comerciais, bancários e afins situados no município de São Caetano do Sul de informativos sobre a proibição, a prática abusiva da venda casada e a imposição injustificada de limites quantitativos e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em segunda discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente. Pois não, vereador autor. Só para agradecer aos nobres pares e pela votação. Inclusive, hoje conversei com o Tite sobre isso, né? A gente estava conversando sobre esse projeto e praticamente é um direito, né, do consumidor. Existe uma lei, 8.078, de 11 de setembro de 1990, o Código de Defesa do Consumidor. Então, isso é um direito do consumidor que, quantas vezes na agência bancária, há uma certa imposição junto com um empréstimo ou qualquer outro tipo de, até fatura de cartão de crédito, em que acaba associando algum outro pacote, até um seguro, cartão, que não é obrigatório. É só para que o próprio usuário ou o próprio cliente não fique exposto e muito menos constrangido em falar, não, que existe uma lei, e para colocar um aviso que é um direito dele não aceitar isso. Tá bom? Muito obrigado, agradeço a todos. Obrigado, vereador. Belíssimo projeto. Peço a leitura do terceiro item da ordem do dia. Processo número 1240 de 2020, Prefeitura Municipal. Primeira discussão e votação do projeto de lei que institui o Programa Especial de Quitação de Precatórios e estabelece as condições para sua execução por meio de compensação nos termos do artigo 105 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Abro a discussão. Encerrado o período de discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em primeiro turno de forma unânime. Peço a leitura do quarto item da ordem do dia. Processo número 3083 de 2018, Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Primeira discussão e votação do projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul o dia de conscientização da cardiopatia congênita e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Abro em primeira discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em primeiro turno. Peço a leitura do quinto item da ordem do dia. Processo número 5240 de 2018, Marco Sérgio Gonçalves Fontes. Primeira discussão e votação do projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul a Semana Escola Sem Violência e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Abro primeira discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Peço a leitura do sexto item da ordem do dia. Processo número 5435 de 2018. Edson Roberto Parra.
Discussão e votação únicas do parecer número 134 de 2019-2020 da Comissão de Justiça e Redação opinando pela inconstitucionalidade do projeto de lei que institui o programa Parceiro da Cidade no âmbito do município de São Caetano do Sul e da outras providências. Abro a discussão. Pois não, vereador. Vou analisar mais a fundo esse projeto e vou pedir arquivamento. A pedido do autor, vereador Edson Parra, para reavaliação e posterior reapresentação, coloque em votação o pedido de arquivamento do projeto com seu parecer de inconstitucionalidade. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam em comissão. Aprovado, peço que arquive-se. Com a palavra, primeiro secretário, para a leitura do 7º item da ordem do dia. Processo número 1926 de 2019, Jander Cavalcante de Lira. Discussão e votação únicas do parecer número 317 de 2019 e 2020 da Comissão de Justiça e Redação opinando pela inconstitucionalidade do projeto de lei que estabelece o incentivo à implantação da prática da capoeira como expressão cultural, esportiva e educacional no âmbito da rede municipal de ensino de São Caetano do Sul e da outras providências. Em discussão, o parecer de inconstitucionalidade. Pode falar. Desculpa, a gente coloca em votação a discussão, o parecer, não o mérito. Vereador Jander. Senhor presidente, exatamente isso que eu ia falar. São Caetano, isso já, inclusive, teve essa prática durante muito tempo. A ideia, com o avanço do ensino integral, é o que a gente chama de contraturno, que é você ter um turno normal, que é onde os alunos têm o calendário, né, o currículo e tudo mais, e o contraturno, que é durante o período ou da tarde ou da manhã, depende da composição da escola. E aí você tem que ter várias atividades esportivas, culturais e tudo mais. E eu acredito que nenhum dos nobres vereadores é contra que você tenha a capoeira na questão do mérito, da ideia, da validade do projeto. O que eu não compreendi foi porque a inconstitucionalidade, porque eu já investiguei, estudei, que tem projetos similares que se deu como constitucional. Então eu vou pedir vistas no processo por 3 sessões, porque eu quero conversar e mostrar de fato. Infelizmente está difícil, né, por causa da pandemia, e aí essa dificuldade. E aí eu queria conversar com a comissão, mostrar de fato que existem projetos de lei que eram projetos de lei muito parecidos que viraram lei, né? Que a comissão entendeu. Claro que foi em outra composição, era outra comissão, então eu queria ter essa discussão, mostrar à comissão que, de fato, eles estão equivocados, tentar convencê-los que a minha ideia é correta. E uma discussão democrática e com argumentos jurídicos e sólidos. Mas aí eu precisaria de mais tempo. Daí eu quero encaminhar, né, vistas por 3 sessões, que eu vou tentar o convencimento a partir disso aí. Obrigado, vereador. vereador. De ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Tite. Acho que não pode pedir vistas de parecer inconstitucional, né? Não. Pode pedir arquivamento. Isso. Eu vou... Presidente, você pode pedir vista de qualquer... Pode. Eu acho que o senhor está enganado, líder. Acredito que pode, viu? Com certeza. Nós não estamos discutindo o mérito do projeto. Estamos discutindo... Não. Estamos discutindo o parecer. Isso. Estamos discutindo o parecer de inconstitucionalidade. De qualquer maneira, líder, eu vou tomar a prerrogativa de colocar em votação o pedido de vistas, e aí a gente avalia, o plenário tem o direito de aprovar ou não, e aí seguir com o parecer. Ok, não, só fiz a questão de ordem que para mim parece que não se justifica pedir vistas de um parecer inconstitucional, mas sem problema. Eu também creio que não. Como eu não estou aqui com a lei orgânica, que é a nossa lei soberana, sigo pela coerência da política. O autor, que tem um projeto relevante, mas com parecer de inconstitucionalidade, pediu vistas por 3 sessões. Há um debate aí se era permitido ou não.
Coloco em votação o pedido de vistas. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Votos contrários do vereador Maurício Fernandes. Votos contrários do vereador Olinto Sequalini Voltarelli. Voto da Sueli Nogueira. Voto do Moacir Rubira. Voto do Caio Funac. Voto do Daniel Córdoba. Eu estou fazendo bem devagar para que a taquigrafia possa aqui. Mais alguém votou contrário ao pedido de vistas dos que eu não disse? Só, Tite, você votou como, por gentileza? Eu votei favorável, já que a gente não tem uma definição agora da questão técnica e jurídica. Perfeito. Quantos deram? 6. Então vamos lá. 6 vereadores votaram contrário ao pedido de vistas, mas a maioria se prontificou ao pedido de vistas. Só vou deixar claro que a votação do plenário é soberana, está aprovado o pedido de vistas por 3 sessões, mas trarei na próxima sessão um parecer claro. Desculpa, Jander e Tite, por eu não ter aqui nesse momento a lei orgânica para precisar, mas está aprovado por 3 sessões o pedido de vistas para que a comissão reveja aí o parecer, apesar dessa incoerência. Dessa maneira, 3 sessões vistas. Obrigado aos vereadores que democraticamente entenderam o contrário. Pois não. Para justificar, quero agradecer ao pedido de vistas, né? A quem votou, que entendeu que quando se pede vistas, eu voto favorável a qualquer pedido de vistas. Por quê? Porque se alguém está pedindo é porque está com dúvidas. Se está com dúvidas, nós temos que deixá-la ela dirimir essas dúvidas. E aí gostei da sua afirmação, acho que é importante, sempre gosto de afirmar isso, o plenário é soberano, não? Então, no final das contas, o plenário decide como foi o caso em uma sessão passada de diferentes interpretações, né, sobre o regimento interno e a lei orgânica da casa. Eu tinha uma interpretação, Vossa Excelência tinha outra, e o plenário decidiu pela interpretação de Vossa Excelência. Por quê? E temos que acatar, porque o plenário é soberano para decidir qualquer dúvidas dentro do regimento ou da lei orgânica do município. Mas, de qualquer forma, agradeço a compreensão dos que votaram favoráveis e entendo quem votou contra. Obrigado, vereador. Justificar, senhor presidente. Pois não. Somente... Vereador Olinto Voltarelli. Vereador, só para complementar, mas quero colocar o vereador Jander Lira aí, que só para a gente poder ter uma segurança regimental para fazer o voto, declarar o voto favorável, eu optei pelo voto contrário, que onde consta aqui no artigo 169 do regimento, que o pedido de vista de qualquer proposição poderá ser requerido pelo vereador, mas não diz aqui sobre a questão do parecer de inconstitucionalidade. Então, por não ter a segurança regimental, eu votei contrário. Tá ok, vereador? Obrigado, presidente. Obrigado, Olinto. Vereador Edson Parra. Presidente, eu não tenho convicção, mas pela minha memória, que não está 100%, eu acho que o Tite está certo. Acho que o líder está correto. Eu acho que não pode pedir vista. Mas, na dúvida, eu preferi votar a favor para não atrapalhar, né? Perfeito. A gente tem a prerrogativa do plenário, o plenário entendeu. A gente fundamenta isso para que não haja mais a dúvida em outras sessões. Mas, se sim ou se não, a gente vai fundamentar. De qualquer maneira, agradeço aí pela democracia, pelo entendimento do plenário. O projeto segue em vistas por 3 sessões. Peço a leitura do 8º item da ordem do dia. Não sei, não fala aí, entendeu? Processo número 2365 de 2019. Francisco de Macedo Bento. Discussão e votação únicas do parecer número 375 de 2019-2020 da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do projeto de lei que institui a proibição à prática de manter trancado e desacompanhado de responsável criança ou animal no interior de automóveis estacionados, nas dependências de estabelecimentos situados no município de São Caetano do Sul e da outras providências. Abra a discussão. Encerrada a discussão, coloco em votação, lembrando que nós não estamos discutindo e votando o mérito, o conteúdo do projeto, e sim o seu parecer de inconstitucionalidade. Os vereadores que estiverem de acordo com o parecer de inconstitucionalidade permaneçam como estão.
o parecer foi mantido com votos contrários do Jander e do Ubiratã. Pelo que eu acompanhei aqui, foi isso? Então, Jander e Ubiratã foram contrários e o César. O Jander, o Ubiratã e o César foram contrários ao parecer de inconstitucionalidade, mas a maioria da casa entendeu pela manutenção deste parecer. Desta maneira, aprovado o parecer, peço que arquive-se. Terminado esta ordem do dia, peço, estando mantido o quórum, todos os vereadores da primeira ainda presentes, peço a gentileza, já na sequência, de reabrir e declarar aberta a 15ª sessão extraordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, com pauta única, e peço ao primeiro secretário que leia este item da ordem do dia. Item único, processo número 1240 de 2020, Prefeitura Municipal, segunda discussão e votação do projeto de lei que institui o Programa Especial de Quitação de Precatórios e estabelece as condições para sua execução por meio de compensação nos termos do artigo 105 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável, parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Abro a segunda discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado de forma unânime em segundo turno. Desta maneira, peço que publique-se. Antes de encerrar, senhores vereadores e todo o público que nos acompanha de maneira virtual, esta semana nós não teremos sessão extraordinária na quinta-feira, mas nós teremos 2 audiências públicas, também feita de maneira remota. O link da audiência seguirá no mesmo molde das audiências presenciais. Na quinta-feira, dia 28 de maio, às 10 horas da manhã, audiência pública da Saúde, com a presença da secretária de Saúde, doutora Regina Maura. E na sexta-feira, dia 29 de maio, às 11 horas, audiência pública da Fazenda, com a presença do secretário da Fazenda, o nosso querido Jefferson. A sessão se dará aqui no plenário, onde eu vou estar presidindo com os secretários ao lado, mantendo o devido distanciamento e quesitos de segurança. O link para questionamento será disponibilizado aos senhores vereadores, para que possam fazer os questionamentos quando for aberta a palavra, e na sequência será aberto aos questionamentos ao público, que pelas redes sociais o pessoal pode enviar as perguntas que nós iremos transpor ao secretário para que ele possa responder. Dessa maneira, a gente atende o dispositivo legal federal, mas também preza, como já foi dito por esse plenário, a transparência dos atos públicos. Então, eu vou repetir a nossa agenda. Quinta-feira, 10 horas da manhã, quinta-feira agora, dia 28 de maio, audiência pública da Saúde, e sexta-feira, 29 de maio, 11 horas, audiência pública da Fazenda. Perfeito, senhores vereadores? No mais, alguma dúvida que venham a ter em relação à audiência? Toda a parte técnica, assessoria legislativa e assessoria técnica da Câmara estará à sua disposição. Senhor presidente. Oi. Nós vamos receber material de apoio previamente? Geralmente o secretário leva esse material junto com ele, né? Vai ser disponibilizado para a gente previamente esse material? Sim, a gente já fez o pedido para que disponibilize para a gente, de preferência, até amanhã, a da Saúde, até na quinta da Fazenda, para que a gente possa enviar aos senhores via e-mail, via redes sociais ou entregue fisicamente em vossos gabinetes, para que a gente tenha a apresentação que os secretários irão fazer. A nossa diretoria de comunicação está acompanhando. Peço que reforce aos secretários que envie de maneira antecipada esta apresentação, para que os vereadores e o público tenham acesso à apresentação que será feita.
Agradeço. Obrigado. Respondido? Obrigado, presidente. Obrigado. Agradeço mais uma vez toda a parte técnica nossa de tecnologia da informação, ao pessoal da manutenção, à Guarda Civil, à Diretoria de Comunicação e Legislativa, por mais uma sessão virtual feita por esta casa. Nada mais havendo, com a graça de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado. Boa noite a todos, obrigado. Gente. Obrigado, presidente. Um abraço, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite a todos, obrigado. Boa noite. Tchau, gente.